Olá pessoal, aqui é André Pugliese, estou aqui com o Jamil Chad, repórter do Estadão, aí, um repórter experiente de investigação aí no mundo do futebol. Jamil, eu queria saber primeiramente de você com relação à cobertura de Copa do Mundo, qual que é a tua experiência, qual que é o teu histórico aí na cobertura do principal evento aí do futebol? Olha, essa é a minha quarta Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo bastante diferente, porque ela, ao contrário do que aconteceu no Brasil, ao contrário do que aconteceu na África do Sul e ao contrário do que aconteceu na Alemanha, é uma Copa do Mundo em que nós não temos acesso à informação, em que a censura é real por parte do local onde nós estamos. Então é uma Copa bastante diferente, é uma Copa que aparentemente é muito perfeita, não teve erro nenhum, por enquanto pelo menos, e tomara que seja assim, mas que nós não sabemos o que acontece atrás da cortina, né? Então é uma Copa diferente, eu diria. Jamil, com relação a essa tua experiência de quarta Copa do Mundo, como é que você vê, você já falou aí um pouco sobre a cobertura, mas na comparação assim com os avanços tecnológicos e tal, no Brasil já tinha o WhatsApp e tal, mas parece que essa é a Copa do WhatsApp, né? Até não só ali na apuração, enfim, mas também na distribuição de conteúdo e tal. Como é que você enxergou essas modificações ao longo do tempo? Curioso, porque eu me lembro em 2006, todos os computadores estavam conectados num cabo, né? E o celular era só para fazer ligação, basicamente. Então era uma Copa do Mundo muito mais lenta, se a gente for pensar. Hoje nós estamos olhando para um jogo, tweetando e ainda falando no WhatsApp tudo ao mesmo tempo, né? Essa mudança tecnológica, ela mudou também a forma, primeiro, de ver o espetáculo, né? O torcedor, ele senta na frente da televisão com o telefone na mão para não só ouvir o comentário do locutor na televisão, mas para ver o que está sendo dito por aqueles que estão ou não no campo. Então, nessa questão de interação, ela é muito maior. É uma interação que traz, de alguma forma, o torcedor muito mais próximo do campo do que aquela Copa do Mundo que você só via pela televisão. Essa é da parte, vamos dizer assim, do telespectador. Da nossa parte jornalista, ela ao mesmo tempo facilita, essa tecnologia facilita, mas ela cobra muito mais no nosso trabalho. Por que ela facilita? Porque de fato aconteceu um assunto explodiu, você tem na ponta dos teus dedos a fonte ou o outro lado para ser ouvido quase que imediatamente, né? Então essa é uma grande vantagem, é uma grande facilidade que você pode estar na tribuna do estádio apurando uma outra matéria, né? Algo que em 2006 era absolutamente impensável. Então nisso facilitou. No que cria uma pressão diferente é o fato de que você está o tempo todo conectado, né? E que de uma certa forma isso cria uma sensação de que você precisa prestar, ou que a Copa acontece em tempo real. Essa Copa que acontece em tempo real exige de uma certa forma um comportamento nosso jornalístico de que não é só a matéria que interessa mais, não é só aquele texto bonito que você vai fazer, que vai mandar para o jornal, que vai interessar. É a foto da entrada, é o comentário de algum torcedor, é uma brincadeira que você viu, é um bastidor, é uma parte da corrupção, enfim, são elementos de uma história que ele é bem maior do que um texto só escrito. É uma Copa que muda, como você falou, do WhatsApp, de uma forma muito clara, porque essa informação, por exemplo, não precisa ser mais, vamos dizer assim, você não precisa estar no local onde essa informação está acontecendo, que você tem acesso a ela. Jamil, vou fazer duas perguntas parecidas, mas com sentidos diferentes. A primeira é a seguinte: você que é um repórter acostumado aos bastidores do futebol, né, com a cobertura ampla envolvendo corrupção no futebol e tal, como você faz para não se deixar contaminar pelos podres do futebol aí, numa cobertura de Copa do Mundo, que claro, é um evento que está ligado, um evento com relação ao jogo, a paixão no torcedor, tudo. Como conseguir separar essas duas coisas? Esse é um desafio que eu tenho, que é quase permanente, porque de fato você vai numa torcida, por exemplo, eu assisti um jogo da Islândia, no meio da torcida da Islândia,
é real aquela torcida, é real aquele sentimento do torcedor. Eu assisti um outro jogo com a torcida russa na Crimeia. Quando você vê as pessoas rezando na hora do pênalti, aquela reza é muito real. A pessoa acha que está de fato mandando uma mensagem positiva para o jogador que vai bater o pênalti. Então, isso é muito real. O drama que eu sempre conto dessa história não é a legitimidade de torcer, é o fato de que tem algumas pessoas que usam essa torcida legítima para se enriquecer, né? Então, o que eu tento pessoalmente fazer é mostrar o máximo possível para o torcedor que sim, continue torcendo, sim, continue apostando na tua seleção. Não é abandonar a seleção, não é virar as costas para o futebol, mas é do mesmo jeito que a gente cobra que o Neymar não role no chão, que a gente cobra alguma posição do jogador, que nós também tenhamos a capacidade de cobrar as coisas dos dirigentes. Não para destruir, né? Essa eu acho que é uma questão que eu tenho que lidar sempre. Não é para destruir, é para sempre lembrar que isso que a gente vê aqui, que essa Copa do Mundo é muito legal, né? É muito legal. E é proteger isso acima de tudo. Eu tenho um dilema: compro ou não compro uma camisa da seleção brasileira? É um dilema que eu não consegui resolver ainda. Eu não tenho, não é porque eu não comprei, é porque eu não sei se eu devo ou não devo, quando eu sei que 40 milhões de dólares foram desviados dessa camiseta para uma conta na Suíça. Ao mesmo tempo, ela é parte da nossa identidade. Então, se eu deixo de entrar, vamos dizer assim, nessa festa, será que eu sou coerente, inclusive, com as coisas que eu sinto? Né? Então, é um dilema e eu não tenho resolvido esse dilema. Inclusive, em casa, muita gente me pergunta: teus filhos torcem para o Brasil, né? Apesar de a gente morar na Suíça, torcem para o Brasil. Tem camisa do Brasil? Não tem. Então, é um dilema. Como eu disse, é uma pergunta meio parecida, mas você falou mais desse dilema envolvendo o torcedor de uma forma geral. E você, como jornalista, como apaixonado pelo futebol, claro, né, como todos nós, consegue se proteger também de uma eventual patriotada, às vezes, ou se envolver muito emocionalmente com o jogo da seleção brasileira? Como é que você meio que tenta encontrar esse equilíbrio? Eu tento, por exemplo, no jogo da seleção brasileira, eu tento ver esse jogo como se eu estivesse vendo uma seleção estrangeira, né? Eu jamais vou a um jogo da seleção brasileira, como, por exemplo, a imprensa espanhola faz, vestido com a camisa da seleção. Não, porque nós, obviamente, somos torcedores, mas ali nós estamos para trabalhar. E qual é o trabalho? É informar o público sobre o que está acontecendo. Então, é informar se o time está jogando bem ou se está jogando mal. É informar se o time fez alguma trapaça ou não fez, né? E não é defender a trapaça só porque nós queremos que o Brasil ganhe. Dou um exemplo. Por muito tempo a gente aprendeu, vendo os vídeos das Copas do Mundo, etc., que olha que manobra fez na época, a CBF da época, em 1962, que conseguiu tirar um cartão do Garrincha, o Garrincha jogou o final da Copa do Mundo. Olha que legal. Será que legal? Claro, ganhamos a Copa, mas pensando, o que será que aconteceu no bastidor para um cartão ter desaparecido? Então, o meu trabalho é de chegar aqui e reportar aquela seleção de amarelo como se ela fosse uma outra seleção. Pessoalmente, sim, pessoalmente você torce para que ela ganhe. Agora, jamais no texto, no comentário, jamais na pergunta, jamais fazendo parte da história. Nós somos repórteres cobrindo uma eleição, cobrindo uma guerra, cobrindo um conflito, cobrindo a seleção brasileira. Repórter. Mais duas perguntinhas para a gente fechar. Como é que você vê essa oposição, esse encontro que há um debate com relação ao futebol como entretenimento, né, e o futebol como pauta jornalística normal e tal? Qual que é a tua opinião sobre esse embate aí? Esse é um embate muito atual, porque na verdade não é só do Brasil esse embate, e não é só de seleção, é da própria Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um torneio ou é um produto de entretenimento, né? Ou são os dois, e dependendo de para quem você vende de uma forma diferente. Existe uma
uma tendência em alguns países europeus que é mesmo a empresa que compra os direitos de televisão daquele evento é de separar entre a área comercial e a área de reportagem. A área de reportagem faz reportagem, independente se ela está vendendo ou não aquela Copa do Mundo. E a área comercial faz a área comercial. O meu problema em ver o futebol como entretenimento é que você ignora, eu diria facilmente, uma parcela enorme da história do que é o futebol. Não é da história do passado, do que ele representa. Vou te dar um exemplo. Estava na Crimeia essa semana. O Crimeia anexada pela Rússia recentemente, polêmica internacional, sanções, a pior crise entre Rússia e Ocidente desde o final da Guerra Fria. E lá a história não era de esporte. Lá a torcida pela Rússia era um ato político. Eu torço pela Rússia porque eu quero que a Crimeia seja Rússia. Então, você tratar isso como um entretenimento, você está ignorando essa história, né, para começar. Você está ignorando o fato de que na seleção da Suíça, quando se faz um gol, o símbolo que os jogadores fazem é da bandeira dos pais, de um país invadido ou não pela outra potência. Enfim, todas essas histórias não tem nada a ver com entretenimento. Entretenimento é Mickey, Minnie, Pateta. Isso é entretenimento. Agora, isso que a gente vive aqui é um esporte que tem um aspecto social muito grande, que tem um aspecto político muito grande, que move uma economia inteira. Por exemplo, na Europa, ela representa 25 bilhões de euros. 25 bilhões de euros. Tem, mais ou menos, tem 100 países no mundo que não tem um tamanho do que tem o futebol europeu. Então, tratar isso tudo como entretenimento, você não está contando, você não está sendo justo com o leitor sobre o que é de fato futebol. Jamil, para a gente terminar, você, né, nesse sentido que você fez a defesa aí do futebol, não como apenas um entretenimento, você é um repórter que está acostumado aos bastidores, né, e até no mais alto escalão do futebol, que é a FIFA, né? Como é que é circular nesse meio, como jornalista, quais são as principais dificuldades, né, que a gente entende aí das federações, confederações, enfim, a FIFA, a principal delas, cada vez mais difícil de se obter acesso às coisas. Como é que estar aí no subterrâneo do futebol? Vou só te dar um exemplo de como está sendo difícil essa Copa do Mundo. Até hoje, todas as Copas do Mundo, ao meio-dia de todos os dias, a FIFA dava um briefing, uma coletiva de imprensa, para não só falar o que ela queria falar, mas para estar à disposição dos jornalistas, para que os jornalistas pudessem fazer perguntas. Pela primeira vez nessa Copa do Mundo, isso não existe. Pela primeira vez, a FIFA fechou as suas portas e não acha necessário responder aos jornalistas. E aí, qualquer pergunta que você tem, por favor, envie um e-mail. E o e-mail é respondido daqui a 5 dias, quando o assunto já acabou. Então, é bastante complicado. O que é, vamos dizer assim, eficiente é a fonte, as fontes. Você criar fonte ao longo de anos. Eu vou à FIFA, eu diria uma vez ou 2 vezes por mês, pelo menos, há 18 anos. Então, eu não dependo do presidente da FIFA falar, eu não dependo da secretária-geral da FIFA falar para eu saber o que acontece. Agora, é um mundo altamente politizado. É um mundo que o que está em jogo primeiro, são 6 bilhões de dólares nessa Copa do Mundo. Então não é que está em jogo a classificação da Suécia para as quartas de finais só. Está em jogo um cheque muito grande. Circular ali dentro é curioso, porque você sempre tem aqueles que acham que a imprensa não vale nada. Que acham que a imprensa, o dever da imprensa é mostrar se foi ou não foi gol, se foi ou não foi impedimento, porque afinal de contas é disso que o torcedor quer. Bom, é disso que o torcedor quer se você não contar para ele que é o dinheiro dele que está pagando pelaquela Copa do Mundo. Aí de repente ele se interessa por outros assuntos. De repente ele se interessa, puxa, mas se sou eu que estou pagando por essa Copa, como é que eu não tenho direito, ou nem verba, e nem recursos para ir no estádio? Então, nosso dever é contar a história completa da Copa do Mundo. E essa história completa, não só aqui na Rússia, no Brasil, onde é que ela for, na FIFA ainda existe uma grande dificuldade de entender o papel de uma imprensa livre. Não é por acaso, que isso já foi dito, inclusive pelo Jerome Valcke uma vez,
Fazer uma Copa do Mundo num país, numa ditadura, é muito mais fácil. Por quê? Porque você não tem necessidade nenhuma explicar as coisas. Aqui na Rússia a gente está vendo isso, de uma forma muito clara. Aqui eles não precisam dar explicações, nós não sabemos quanto custa a Copa do Mundo, não é nosso dinheiro, mas eu sinto pelos russos que não sabem quanto que estão tirando do seu próprio bolso para bancar essa festa, que está bonita, os estádios estão perfeitos, está bonito, os metrôs funcionando, tudo absolutamente funcionando, mas essa não é a história completa da Copa. Jamil, muito obrigado, cara. Valeu. Boa sorte aí pra você. Você também. Valeu. Qualquer coisa... Pode deixar, obrigado. Eu abro o vou pedir, acho que eu vou precisar em breve. Valeu.